me que tire a máscara, porque de facto é mais fácil de me pronunciar. Ora bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Bosco, cumprimentar e congratular a iniciativa do JM nas pessoas do Miguel Silva e do Miguel Guarda, portanto, esta possibilidade e a oportunidade que nos dão de nos expressarmos sobre a vida autárquica. Cumprimentar os senhores vereadores, a deputada da Assembleia Regional, os presidentes de junta, demais autarcas, os presidentes da Casa do Povo, também diretoras e diretores das escolas, demais entidades e concidadãos aqui presentes. Bom dia também muito especial aos machiquenses que acompanham esta emissão. A poucos meses de consumar-se o quadriênio deste mandato autárquico 2017-2021, relevo a indiscutível continuidade da mudança de estilo na governação municipal, implementada pelo Partido Socialista, a quando da conquista eleitoral de 2013, sobressaindo uma política onde foi dada prioridade às pessoas, elegendo a proximidade na resolução dos problemas dos nossos municípios. Por isso, considero que este foi um mandato cujo balanço é, sem margem de dúvidas, muito positivo. Apesar das dificuldades e limitações financeiras, que continuaram na sequência daquilo que foi o mandato anterior, em especial nos anos de 2018 e 2019. A partir de 2020, o cenário afigurou-se mais favorável, fruto da continuidade de uma gestão responsável e rigorosa de recuperação das finanças municipais. Uma marca que permitiu, numa lógica de contas certas e equilibradas, a par da consolidação da credibilidade da autarquia machiquense perante credores, fornecedores e prestadores de serviços, um cenário muito diferente do encontrado em outubro de 2013, após a gestão danosa de 12 anos do PSD. O trabalho realizado por este Executivo, composto por uma excelente equipa de variação, coesa, unida e uma disponibilidade fantástica, a que tenho a honra de pertencer, foi exigente, mas muito meritório. Por isso, sinto a necessidade e o dever de agradecer aos meus colegas vereadores, companheiros de luta, todo o empenho e dedicação em prol do interesse de Machico e de todas e todos os machiquenses. A consequência desse trabalho permitiu, por exemplo, que a Câmara Municipal voltasse a ter, 13 anos depois, capacidade de endividamento e margem para recorrer a empréstimo bancário para investimento, como aconteceu recentemente com a contratação de um empréstimo de 3,6 milhões de euros, devidamente validado pelo Tribunal de Contas, para a recuperação da rede viária municipal num total de 30 km de extensão, que se iniciará muito brevemente e resolver um dos problemas que mais tem apoquentado a vida dos nossos municípios, devido ao mau estado de muitas estradas camarárias e que durante muitos anos, por incapacidade financeira, praticamente, salvo raras exceções, só viram remendos. Por isso, esse cenário mudará bastante em todas as freguesias do concelho e de forma merecida para quem circula nas nossas estradas. Em relação à situação financeira e na sequência do saneamento e recuperação das contas e da credibilidade do município, perante as entidades que já referenciei, destaco a gigantesca recuperação das finanças municipais. De uma dívida inicial em setembro ou outubro de 2013 de 30 milhões de euros, recuperamos cerca de 96%, equivalente a de 28 milhões 850 mil euros. Ou seja, a dívida atual da Câmara cifra-se, em relação à dívida inicial, num 1.150.000 euros. O prazo médio de pagamentos, que em 2013 ultrapassavam os 300 dias, é agora de cerca de 6 dias. A partir de 2020, como já referenciei várias vezes, a Câmara Municipal passou gradualmente a ter maior capacidade financeira para investimento e, na coerência do discurso, conforme referenciei, este ano o orçamento municipal de 2021 é de cerca de 11,9 milhões de euros, somando os 3,6 milhões, portanto, temos um orçamento superior aos anos anteriores. Quero relevar a política de desagravamento fiscal e de impostos deste município. Em relação ao IMI, está na taxa mínima, uma medida implementada a partir de 2014. O IMI familiar, a devolução de 20% da receita do IRS à população, a implementação do licenciamento zero, com a redução ou abolição de taxas para a indústria, comércio e serviços, a isenção de esplanadas, por exemplo, e reclamos, publicidade comercial, coisa que noutros municípios ainda não foi feito. A redução em 50% na concessão ou transmissão da licença de táxi, a não aplicação da derrama. Em relação à política social, o apoio às famílias mais carenciadas, a começar ao nível escolar, com as bolsas de estudo, que foi implementadas pelo Partido Socialista, aos estudantes universitários, que neste mandato beneficiou cerca de 1.300 alunos, num investimento de cerca de 1 milhão de euros. Apoio aos estabelecimentos de ensino com material didático,
transporte das crianças do primeiro ciclo das escolas de fusão e passe social escolar, transporte de crianças jovens com debilidade motora e intelectual, estágios profissionais proporcionados aos jovens recém-formados nos cursos universitários ou técnicos. Em relação ao apoio à habitação, tivemos o apoio na reabilitação, melhoramento de habitações dos municípios com maiores dificuldades, através da atribuição de materiais, bem como assumimos a intermediação de todo o processo entre municípios e o Instituto de Habitação da Madeira. Ainda neste âmbito, a Câmara Municipal assinou um protocolo com o IRU, o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, após candidatura, com vista à definição da Estratégia Local de Habitação, o programa Primeiro Direito. Recentemente foi assinado contrato com a empresa de assessoria para a elaboração do diagnóstico de necessidades habitacionais do Concelho de Machico. Depois de definida e aprovada a estratégia, onde são definidas as soluções habitacionais prioritárias para o Concelho, qualquer cidadão que cumpra os pré-requisitos pode candidatar-se ao programa Primeiro Direito, de modo a resolver o seu problema habitacional, que incluirá 4 valências: o arrendamento, a reabilitação, a construção e a aquisição. Em relação às medidas Covid-19, a Câmara Municipal de Machico, desde a primeira hora, adotou um conjunto de medidas decorrente do plano de contingência e de mitigação das consequências resultantes da pandemia, em especial na vertente da solidariedade social, indo de encontro às necessidades dos mais desprotegidos, dos carenciados, dos mais idosos, das crianças e famílias com maiores dificuldades. Neste sentido, e com o objetivo de minimizar os efeitos desta situação, esta autarquia criou um gabinete de apoio social, que tem como objetivo promover a melhoria da vida dos municípios em situação de vulnerabilidade, através de apoios sociais à comunidade, com um atendimento médio de 800 pessoas ano, tendo-nos permitido proceder à implementação das seguintes medidas: fornecimento de mais de 2.000 refeições aos alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo do ensino básico, atribuição de 125 tablets aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, de modo a garantir a igualdade de acesso à educação e ao ensino à distância, distribuição de kits de material escolar a todos os alunos do primeiro ciclo, tendo a Câmara Municipal, neste ano letivo 2020-21, atribuído pela primeira vez os manuais escolares a todas as crianças que não tiveram direito à ação social escolar. Disponibilizámos gratuitamente o acesso a impressões e fotocópias para a realização de trabalhos escolares. Implementámos o projeto Biblioteca ao Domicílio. Apoiámos os nossos idosos com a aquisição e entrega ao domicílio das compras de supermercado e outros produtos essenciais. Reforçámos a distribuição de cabazes solidários, tendo sido entregues entre junho de 2020 e maio de 2021 700 cabazes a 400 famílias, o que equivale a cerca de 1.000 pessoas, com bens de primeira necessidade que se têm afigurado de grande importância para cidadãos e famílias que viram a sua situação agravada nesta pandemia. Continuámos a entrega do cartão A-Bem, mais conhecido por cartão do medicamento, resultante da parceria entre a Câmara e a Associação de Dignitude e as farmácias portuguesas, aos municípios carenciados com doenças crónicas, em especial aos nossos idosos, constituindo uma ajuda que se tem relevado importantíssima para os doentes que consomem muitos medicamentos, com poupanças assinaláveis para o orçamento familiar. Até este momento foram já entregues 470 cartões a outras tantas pessoas. Outra medida foi a de isentar as rendas aos concessionários dos espaços municipais num cúmulo de 9 meses, entre 2020 e 2021, de modo a ajudar a esbater as consequências da pandemia, cujo impacto financeiro para a Câmara atinge um valor superior a 130 mil euros. No apoio ao comércio, a Câmara Municipal, em 2020, procedeu à entrega de um kit de produtos de proteção individual e desinfecção a todas as empresas do comércio e serviços do Concelho de Machico, abrangendo mais de 500 estabelecimentos, num investimento de cerca de 60 mil euros. Este ano, 2021, decidimos duplicar o apoio, ou mais que duplicar, aliás, o apoio através da entrega de um voucher de 150 euros para a aquisição de produtos de limpeza, desinfecção e proteção individual a todos os nossos comerciantes. Medida idêntica será brevemente implementada para apoio a todos os profissionais de táxi do Concelho, mas desta feita o valor do voucher de 150 euros será incombustível. Foi ainda aprovado e reforçado o apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Machico, que atingiu o valor anual de 20 mil euros, sendo que nos últimos 4 anos atingiu um montante de 64 mil euros de apoio àquela IPSS. Ainda na vertente social, implementou-se alguns projetos aprovados recentemente e inéditos no Concelho. Um deles prende-se com o Programa de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho, dirigido a municípios que se encontram em situação de desemprego, possibilitando uma melhor integração no mercado de trabalho. Precisamente hoje deu-se início ao primeiro grupo de 11 formandos que beneficiarão desta experiência e que decorrerá durante um ano. Estima-se estender o programa a mais de 30 pessoas. Outro projeto, na área da saúde, permitirá a atribuição de ajudas técnicas a pessoas com mobilidade reduzida e ou incapacidade física, designadamente cadeiras de rodas, camas articuladas, canadianas e outros equipamentos e apetrechos facilitadores da mobilidade e da qualidade de vida.
O material será cedido por empréstimo. No que toca ao apoio às freguesias, a Câmara Municipal foi solidária no apoio às juntas de freguesia, com proporcionalidade e sem discriminações, que estão a beneficiar do maior apoio financeiro alguma vez disponibilizado às juntas por parte da Câmara, ultrapassando atualmente os 100 mil euros anuais. Ou seja, neste mandato foram cerca de 440 mil euros e nos últimos 8 anos a Câmara já apoiou as 5 freguesias com mais de 700 mil euros do orçamento municipal. No desporto e na cultura, apoiamos também todas as instituições culturais, recreativas e desportivas do Concelho, com os protocolos de apoio regular, a atingir os 162 mil euros este ano, sem contar com os apoios pontuais, transportes e logísticos. Na promoção do município através do desporto, numa aposta ganha e numa estratégia que tem dado bons frutos, considerando o retorno em termos de economia local, através do dinamismo implementado pelos eventos desportivos, Machico tem-se constituído como uma referência a nível regional e mesmo nacional. Apesar de abraçarmos projetos de várias modalidades, o trail tem sido uma em que Machico se tem destacado, pois é o concelho onde se realiza o maior número de eventos do género. Inclusivamente lançámos e registámos a marca Machico Madeira Trail Capital, e a vantagem de termos criado o primeiro circuito de treino de trail da Madeira, no Porta Cruz, e que está agora, aliás, a ser estendido a todas as freguesias do concelho, fazendo jus ao elevado patamar que ocupamos, trazendo ainda maior visibilidade e promoção do nosso destino. Portanto, são eventos de dimensão internacional, como o MIUT, o Circuito Mundial de Enduro, o Campeonato Europeu de Biatlo e Triatlo, o Torneio Machico Cup em futebol, de escalões de formação, mas também as provas de triatlo, ciclismo, atletismo, automobilismo, surf, etc. Uma dinâmica apenas interrompida pela pandemia. De qualquer modo, com o desconfinamento crescente, estão já programados alguns eventos já para este ano. O Campeonato de Portugal de Trail, pela primeira vez em Machico, limitado a 400 participantes, na grande maioria do exterior. Não esquecendo, a prova maior que é o MIUT, aprazado para novembro deste ano. Nestes primeiros dias de junho está a decorrer a prova internacional Transmadeira, em BTT, com base e início em Machico. Outra face da promoção de Machico reside nos eventos culturais e recreativos. Destaque para a Semana Gastronómica, Mercado Quinhentista, Festival do Atum Gaiado e do Marisco, Festival de Sopas com História, o Festival de Arte e Pesca, que o Presidente da Junta de Freguesia de Machico elucidou, etc., etc. A par dos cerca de 80 eventos recreativos e culturais que ocorreram especialmente antes da pandemia, em todo o Concelho, e ainda mais 40 iniciativas que marcaram o programa comemorativo Machico 600 anos de História. Não esquecendo a excelente promoção da tradição secular, os fachos, património material do Concelho de Machico, em que a nossa candidatura foi a grande vencedora regional do concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular na Madeira e participado na fase nacional, tendo sido a maior projeção de sempre deste património secular de Machico. Em relação às obras de proximidade e de recuperação e valorização do património municipal, posso linkar algumas, em termos de acessibilidade pedonais e automóvel, um pouco por todo o Concelho. Prolongamento do arruamento do Val do Meio junto ao túnel antigo do Caniçal. O caminho municipal do impasse do Val do Meio, devido à deficiente construção, com cedência de muralha e abatimento da estrada e parte de estacionamento. Idem, também devido à deficiência de construção, o caminho entre águas, onde foi necessário fazer um muro de contenção que colocava em risco uma habitação devido à cedência do terreno. Beneficiação e pavimentação do caminho dos Herdeiros na Ribeira de Machico, Santa Serra. Instalação de sanitários públicos na Ribeira de Machico, também de Santa Serra. Alargamento do caminho das Lajes nos Landeiros. Novo Parque Infantil de Água de Pena, um compromisso que se concretizou ontem, Dia da Criança. Reabilitação dos edifícios do Espaço do Concelho, do Quartel dos Bombeiros, Praça da Velha, no Porta Cruz. Requalificação, calcetamento da Travessa do Forno e da Rua do Major. Reabilitação, beneficiação, passeios da Rua do Ribeirinho. Em execução, reparação de luminárias e substituição dos blocos de betão na frente mar de Machico, alargamento da vereda da Portada para acesso automóvel no Caramachão, alargamento do caminho da Quinta de Santana, da escola aos reservatórios, reabilitação do antigo talho e matadouro municipal, beneficiação da ligação Cruz-Achada e conclusão da pavimentação. A iniciar brevemente o arranjo de beneficiação do Parque de Estacionamento Municipal da Torre, requalificação e arranjo urbanístico do troço inicial do caminho do Martinho da Costa Lopes na Ribeira Seca, requalificação e ampliação do Parque Infantil do Largo da Praça, mais equipamentos geriátricos, no âmbito da mobilidade elétrica, instalação de postos de abastecimento às viaturas elétricas na freguesia do Caniçal, brevemente será também estendida a rede à freguesia do Porta Cruz e um novo posto de carregamento junto à Praia da Areia Amarela em Machico. Instalação da rede Wi-Fi em Santo Antônio da Serra e Água de Pena. Requalificação, calcetamento do murinho sobranceiro à Ribeira de Machico. E também a instalação do fontanário no centro da Ribeira de Machico. A aguardar parecer do Tribunal de Contas, temos o eixo de ligação viária Torre, Centro de Saúde, Pequinho, e também a fase 2 do alargamento do caminho da Quinta de Santana.
Em relação, ainda falando de obras e do cemitério do Porta Cruz, em relação ao cemitério do Porta Cruz, que é a intervenção tecnicamente mais problemática que temos em mãos, dada a sensibilidade do tema, a Câmara Municipal de Machico solicitou colaboração ao LREC, que informou em dezembro de 2019 que qualquer estudo naquele espaço só deveria ocorrer após a passagem de pelo menos um ano, de modo a permitir a estabilização dos terrenos, após a obra de consolidação da vertente junto à Ribeira do Junçal. Foi o que fizemos. Acatámos as orientações do LREC e por isso já iniciámos a intervenção, que inclui a demolição de estruturas de betão danificadas, a começar pela caixa de elevador e outras. De seguida, serão realizadas as sondagens geotécnicas para termos a certeza das reais características do solo e perceber que tipo de obra podemos ali efetuar, algo que não foi feito a quando da construção daquela infraestrutura cemiterial. Por isso, não vamos correr riscos e cometer os mesmos erros do passado, agravado pelo facto de se ter edificado em cima de um aterro e numa zona de muitas águas subterrâneas. Em 2022, o cemitério será reaberto e incluirá a respectiva capela. Em relação à revisão do PDM, estão já concluídas todas as fases do documento, faltando apenas a cartografia homologada, que é competência do Governo Regional, e que está desatualizada desde 2010. A AMRAM chamou a si a responsabilidade de conceber a cartografia digital, com nível de detalhe 2, para ser trabalhável nos PDMs. E só depois disso é que a DROT irá aprovar a constituição da Comissão de Acompanhamento, que validará o documento, o PDM, a ser submetido à discussão pública. Nota, a carta de risco e o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Machico farão parte integrante do documento, coisa que o PSD não previu em 2009. Em relação às áreas de reabilitação urbana, a definição e aprovação das ARUs de Machico e do Porta Cruz, criando ferramentas e benefícios ao nível fiscal e de redução de taxas municipais, de modo a promover e incentivar a reabilitação dos imóveis degradados dos núcleos históricos. Até o momento, esta estratégia possibilitou a recuperação de 24% dos edifícios identificados no Porta Cruz e 20% em Machico, não esquecendo que este é um projeto de reabilitação há 10 anos, tendo-se iniciado em 2018. Em relação ao projeto Ecos Machico, projeto de valorização do património natural e de revitalização turística do Concelho de Machico, cuja execução já se iniciou, após a aprovação de candidatura com recurso a fundos comunitários, numa parceria deste município com a Associação Insular de Geografia, com vista à implementação de uma estratégia de marketing e promoção territorial. Em fase de concessão e instalação está neste momento o Centro de Interpretação Ambiental, que funcionará em espaço do Mercado Municipal, no Largo da Praça. Em relação à política animal, durante este mandato, o município deu continuidade ao trabalho encetado no mandato anterior, onde, pela primeira vez, promoveu políticas de proteção, dignidade e cuidado animal neste concelho, tendo criado um abrigo para acomodar animais errantes e abandonados, bem como tem aderido aos programas de esterilização, vacinação e chipagem, relativamente aos números dos últimos 3 anos. Temos 395 animais recolhidos, 547 adotados, esterilizados 1020, vacinados 787 e no corrente ano já promovemos a adoção de 50 gatos e 38 cães. Os cães de rua estão todos referenciados e devidamente acompanhados. Neste momento, no abrigo existem 90 cães e 35 gatos. Numa nota também relativamente à nova esquadra e divisão policial de Machico. Aproveito para anunciar que, sob proposta da Câmara Municipal de Machico, as novas instalações da PSP nesta cidade serão uma realidade cada vez mais próxima e, de forma definitiva, resolver o problema das instalações atuais, completamente desadequadas às necessidades e dignificação do trabalho dos nossos agentes de autoridade, mas também no sentido de dispor de uma casa condigna para receber os nossos concidadãos. Por isso, informo que, por indicação deste Executivo Municipal, está em fase adiantada o processo de aquisição do edifício onde funcionou a antiga loja Manuel da Mata, pela Secretaria de Estado da Administração Interna e já autorizado pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Um edifício que reúne todas as condições para o efeito. O que falta fazer? Caminhos agrícolas. Os 4 projetos de caminhos agrícolas para o Concelho de Machico tiveram parecer favorável do PRODRAM e depois foram rejeitados numa atitude discriminatória em relação a outros concelhos da Madeira, quiçá da simpatia do Governo Regional. O que foi esquecido? Os contratos de programa que o Governo Regional nunca teve para Machico. Em 8 anos, nem um cêntimo. O que é preciso lembrar? A resposta do Governo Regional, que ainda não chegou do apoio à recuperação dos prejuízos das últimas intempéries que afetaram o Concelho de Machico, no início de janeiro do corrente ano, destruindo património público e privado, ao nível infraestrutural e não só, num total de cerca de 4 milhões de euros. Passaram quase 6 meses sobre o ocorrido e 4 meses após a entrega do relatório pela Câmara Municipal ao Sr. Secretário do Equipamento e Infraestruturas e, posteriormente, enviado ao Sr. Vice-Presidente do Governo Regional. E ainda nada. Dificilmente se compreende e se aceita que não haja, por parte do Governo Regional, do Governo desta região, uma atitude pelo menos idêntica para com o Machico, é exemplo do que sucedeu, por exemplo, em São Vicente. Em relação ao turismo, ao contrário do que afirma alguma oposição, esta Câmara tem tido todo o empenho e interesse na captação do investimento na área turística hoteleira.
tendo acarinhado e proporcionado todas as condições para a viabilização de propostas e projetos nesta área importante e estruturante para Machico. Entre 2017 e 2021, entraram 15 pedidos na Câmara. Em termos de alojamento turístico, 11 foram licenciados. O Jaca Hostal, o Nature Madeira Guest e Madeira Surf Camp, todos no Porto da Cruz. Aprovámos também a reabilitação do primeiro hotel de Machico, o empreendimento junto à Santa Casa da Misericórdia de Machico, o hotel do Forte São João Batista, o novo hotel do Facho, ampliação do hotel Whitewaters, ampliação do edifício Sardinha, Bravery, para alojamento, todos em Machico, e os bungalows do Pestana, junto à Aldeia da Paz, em Água de Pena. Em análise estão 4 projetos. A ampliação do Enotel no Santa Serra, que recentemente entregou as telas finais. Os outros 3 são os projetos Cardais Bungalows, o Hotel New Atlantis e o Atlantis Eco Glamping, também bungalows, de que já foram pedidos os parceiros, ao turismo e à ANAC. Ou seja, de todos os projetos turístico-hoteleiros que deram entrada na Câmara Municipal, nenhum foi indeferido. Portanto, para desmistificar as acusações infundadas e demagógicas de que esta Câmara dificulta os projetos e investimentos, cai por terra, porque é exatamente o contrário. Inclusivamente temos o caso da Residencial de Escondidinho, que durante anos debateu com problemas de legalização e que foi resolvido por nós. Que melhor exemplo de abertura e disponibilidade para colaborar com os investidores. E para aqueles que não concordam com a divulgação das propostas e projetos turísticos que dão entrada na Câmara, eu penso exatamente o contrário e defendo o seu conhecimento à população. Como é o caso que se segue, espero que desfrutem. Muito obrigado. Podem colocar o vídeo.